Quando Deus te prova. 7 sinais de que o seu milagre está mais perto do que parece. Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar ao nosso redor. Você ora, clama, jejua, derrama lágrimas no seu quarto secreto e, mesmo assim, parece que o céu permanece fechado. As respostas não vêm, as portas continuam trancadas e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. É como se a sua fé fosse colocada à prova a cada novo amanhecer, como se o peso sobre os seus ombros aumentasse dia após dia. E no fundo a pergunta ecoa dentro da sua alma: será que Deus se esqueceu de mim? Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é abandono, mas sinal de movimento? Que, enquanto você sente que nada acontece, o céu inteiro já está trabalhando ao seu favor? Deus não se esqueceu de você, e essa espera dolorosa pode ser a evidência de que o seu milagre está mais próximo do que imagina. O que parece demora, para Deus é preparação. Ele não age fora do tempo, mas no tempo perfeito. A verdade é que, antes de cada grande milagre, existe um tempo de prova. Esse tempo molda, fortalece e transforma. Deus não testa para expor fraquezas, mas para revelar a força que Ele mesmo plantou dentro de você. É no deserto que Ele separa quem confia apenas nas circunstâncias daqueles que escolhem permanecer firmes na promessa. Por isso, muitas vezes, a sensação de abandono é, na verdade, o prenúncio de uma virada sobrenatural. A Bíblia está repleta de exemplos disso. José foi vendido como escravo, rejeitado pelos irmãos e esquecido na prisão antes de governar o Egito. Davi enfrentou Golias e passou anos fugindo de Saul antes de assumir o trono de Israel. Abraão esperou décadas pela promessa de um filho e, ainda assim, permaneceu firme, confiando que Deus era fiel para cumprir o que prometera. E Jesus, antes de ressuscitar e revelar a vitória sobre a morte, enfrentou a cruz e o silêncio do Pai. Esses homens não foram escolhidos por acaso. Foram moldados pelo fogo da prova para viverem o extraordinário. O que isso nos ensina? Que o silêncio de Deus não é o fim, mas o início de algo maior. Que a provação não é o abandono, mas a preparação. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece contrário ao que foi prometido. Talvez as orações não sejam respondidas, os sonhos pareçam distantes e a esperança esteja se apagando. Mas quero te dizer, não confie nos seus sentimentos, confie na fidelidade de Deus. Ele nunca se atrasa, nunca erra, nunca falha. Hoje, neste vídeo, vamos caminhar juntos por uma jornada reveladora. Vou te mostrar os 7 sinais claros e bíblicos de que o seu milagre está mais perto do que parece. Sinais que muitos ignoram, mas que revelam que Deus já está agindo, mesmo quando os seus olhos não conseguem ver. Cada sinal vai abrir os seus olhos espirituais, fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Talvez você já esteja vivendo alguns desses sinais, mas ainda não percebeu. Talvez Deus já tenha dado evidências sutis do que está por vir, mas a sua dor e o peso do processo têm abafado esses detalhes. Por isso, fique comigo até o final. Cada minuto desta mensagem foi pensado para te conduzir a uma compreensão mais profunda do propósito de Deus para a sua vida. Prepare o seu coração, porque esta não será apenas mais uma palavra. Este será um encontro. Um momento em que fé e revelação vão se unir para transformar a sua perspectiva. Porque quando você entende que a prova não é o fim, mas o início, você passa a ver o silêncio de Deus como o som do céu trabalhando em seu favor. Se você sente que a batalha está mais intensa, se parece que as portas estão fechando e as respostas não vêm, não desanime. Talvez isso não seja sinal de abandono, mas a confirmação de que o seu milagre já começou, mesmo que ainda esteja oculto aos seus olhos. Deus está movendo peças, alinhando caminhos e preparando pessoas para que no tempo certo tudo se cumpra. O seu papel agora é permanecer. Não desista, não volte atrás. Não deixe que a dor da espera apague a chama da sua fé, porque quando Deus te prova, Ele também te prepara. E quando Ele prepara, nada e ninguém pode impedir o cumprimento do que Ele já determinou sobre a sua vida. Este é o momento de abrir os olhos, de renovar a esperança
e de se fortalecer na palavra. Porque 7 sinais podem estar diante de você neste exato instante. E entender cada um deles vai te mostrar que o céu já está em movimento e que o impossível está prestes a se tornar realidade. O silêncio de Deus não é ausência, é movimento. Há momentos na caminhada de fé em que o céu parece mudo. Você ora com intensidade, derrama lágrimas, clama com toda a força da alma e ainda assim não houve nenhuma resposta. É como se Deus tivesse se afastado, como se o Pai que prometeu nunca te abandonar tivesse escolhido se calar. Essa sensação pode ser devastadora. Ela corrói as forças, mina a esperança e gera um questionamento silencioso dentro de nós. Se Ele me ama, por que não responde? Mas e se eu te dissesse que esse silêncio, que hoje pesa sobre o seu coração, é um dos maiores sinais de que o seu milagre está a caminho? O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele trabalha nos bastidores, fora do alcance dos seus sentidos, construindo um cenário perfeito para que a promessa se cumpra no tempo exato. Não é que ele não queira falar, é que neste momento o que ele está fazendo é muito maior do que você poderia compreender agora. A Bíblia nos mostra isso repetidas vezes. Quando Jesus estava diante de Lázaro, que havia morrido, Marta e Maria não entendiam por que ele havia demorado tanto. Para elas, parecia descaso. Mas o que Jesus sabia, e elas não, era que o atraso era proposital, porque o milagre não seria apenas curar um enfermo, mas ressuscitar um morto. O silêncio do Mestre naquele momento não era indiferença, era a preparação para algo extraordinário. Quantas vezes você se sente como Marta e Maria, esperando por uma resposta imediata, sem perceber que Deus está desenhando um plano muito maior do que o seu pedido? O silêncio de Deus pode ser a confirmação de que Ele está organizando caminhos, alinhando oportunidades e preparando corações para que a sua glória seja manifesta de uma forma que você jamais imaginaria. Olhe para a vida de José. Ele foi vendido pelos irmãos, lançado numa cisterna, escravizado e preso injustamente. Durante anos, pareceu que Deus o havia esquecido. Nenhuma explicação, nenhuma revelação, nenhum sinal visível de que algo estava acontecendo. Mas enquanto José sofria, Deus o estava posicionando para um destino que mudaria não só a sua vida, mas o futuro de toda uma nação. O silêncio de Deus não é inatividade, é um movimento silencioso preparando o palco para o extraordinário. E talvez seja exatamente isso que você está vivendo agora. Essa fase onde nada parece fazer sentido pode ser o indício de que o cenário do seu milagre já está montado, só aguardando o tempo perfeito para se manifestar. Quando Deus se cala, não é porque te abandonou, mas porque está preparando algo que a sua fé ainda não consegue imaginar. Ele está trabalhando nos detalhes, criando conexões invisíveis, tocando corações que você nem conhece, abrindo portas que você ainda não consegue ver. Por isso, o primeiro sinal de que o seu milagre está mais perto do que parece é esse. Quando Deus fica em silêncio, mas dentro de você, algo te empurra para continuar. Há um fogo que não se apaga, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário. Esse fogo é o Espírito Santo sussurrando: confie, eu estou agindo, continue crendo, porque o tempo está chegando. O silêncio de Deus exige algo de nós: perseverança. É fácil acreditar quando tudo está favorável, mas a verdadeira fé se revela quando você escolhe confiar mesmo sem ouvir nada, mesmo quando as evidências parecem dizer o oposto. A provação do silêncio não é um castigo, é um convite para subir a um nível mais profundo de intimidade com o Pai. É no silêncio que a sua dependência dele se fortalece. É no silêncio que aprendemos a distinguir o som da voz divina do barulho das circunstâncias. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:7: andamos por fé e não por vista. Essa é a chave. O silêncio de Deus te força a parar de olhar para o que vê e começar a confiar no que crê. Ele quer que a sua fé cresça ao ponto de não depender mais das evidências visíveis, porque quando o invisível finalmente se manifesta,
você saberá que foi obra exclusiva da mão dele. Se hoje o céu parece calado, lembre-se, o silêncio de Deus carrega promessas ocultas. Ele não te abandonou. Ele não esqueceu o seu clamor, e a sua história ainda está sendo escrita. Não confunda o silêncio com a ausência, porque muitas vezes é justamente no silêncio que Deus mais está agindo. E aqui está a verdade que precisa marcar o seu coração. O silêncio é apenas o intervalo entre a promessa e o cumprimento. É nesse espaço que Deus molda o seu caráter, fortalece a sua fé e te prepara para lidar com a bênção que virá. Quando Ele escolher falar, será impossível não reconhecer a sua voz, porque tudo ao seu redor vai testemunhar que o milagre chegou. Agora respire fundo, porque este é apenas o primeiro sinal. E se o silêncio de Deus já é tão revelador, os próximos sinais vão abrir ainda mais os seus olhos para perceber que o céu está em movimento e que nada poderá impedir o que Deus determinou para você. Quando Deus se cala, o sinal oculto que mostra que o seu milagre já está em movimento. Há momentos na caminhada de fé em que o céu parece mudo. Você ora com intensidade, derrama lágrimas, clama com toda a força da alma e ainda assim não houve nenhuma resposta. É como se Deus tivesse se afastado, como se o Pai que prometeu nunca te abandonar tivesse escolhido se calar. Essa sensação pode ser devastadora. Ela corrói as forças, mina a esperança e gera um questionamento silencioso dentro de nós. Se Ele me ama, por que não responde? Mas e se eu te dissesse que esse silêncio, que hoje pesa sobre o seu coração, é um dos maiores sinais de que o seu milagre está a caminho? O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele trabalha nos bastidores, fora do alcance dos seus sentidos, construindo um cenário perfeito para que a promessa se cumpra no tempo exato. Não é que Ele não queira falar, é que neste momento o que Ele está fazendo é muito maior do que você poderia compreender agora. A Bíblia nos mostra isso repetidas vezes. Quando Jesus estava diante de Lázaro, que havia morrido, Marta e Maria não entendiam por que ele havia demorado tanto. Para elas, parecia descaso. Mas o que Jesus sabia, e elas não, era que o atraso era proposital, porque o milagre não seria apenas curar um enfermo, mas ressuscitar um morto. O silêncio do Mestre naquele momento não era indiferença, era a preparação para algo extraordinário. Quantas vezes você se sente como Marta e Maria, esperando por uma resposta imediata, sem perceber que Deus está desenhando um plano muito maior do que o seu pedido? O silêncio de Deus pode ser a confirmação de que Ele está organizando caminhos, alinhando oportunidades e preparando corações para que a sua glória seja manifesta de uma forma que você jamais imaginaria. Olhe para a vida de José. Ele foi vendido pelos irmãos, lançado numa cisterna, escravizado e preso injustamente. Durante anos, pareceu que Deus o havia esquecido. Nenhuma explicação, nenhuma revelação, nenhum sinal visível de que algo estava acontecendo. Mas enquanto José sofria, Deus o estava posicionando para um destino que mudaria não só a sua vida, mas o futuro de toda uma nação. O silêncio de Deus não é inatividade, é um movimento silencioso preparando o palco para o extraordinário. E talvez seja exatamente isso que você está vivendo agora. Essa fase onde nada parece fazer sentido pode ser o indício de que o cenário do seu milagre já está montado, só aguardando o tempo perfeito para se manifestar. Quando Deus se cala, não é porque te abandonou, mas porque está preparando algo que a sua fé ainda não consegue imaginar. Ele está trabalhando nos detalhes, criando conexões invisíveis, tocando corações que você nem conhece, abrindo portas que você ainda não consegue ver. Por isso, o primeiro sinal de que o seu milagre está mais perto do que parece é esse. Quando Deus fica em silêncio, mas dentro de você, algo te empurra para continuar. Há um fogo que não se apaga, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário. Esse fogo é o Espírito Santo sussurrando: confie, eu estou agindo, continue crendo, porque o tempo está chegando. O silêncio de Deus exige algo de nós: perseverança. É fácil acreditar quando tudo está favorável,
Mas a verdadeira fé se revela quando você escolhe confiar mesmo sem ouvir nada, mesmo quando as evidências parecem dizer o oposto. A provação do silêncio não é um castigo, é um convite para subir a um nível mais profundo de intimidade com o Pai. É no silêncio que a sua dependência dele se fortalece. É no silêncio que aprendemos a distinguir o som da voz divina do barulho das circunstâncias. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:7: andamos por fé e não por vista. Essa é a chave. O silêncio de Deus te força a parar de olhar para o que vê e começar a confiar no que crê. Ele quer que a sua fé cresça ao ponto de não depender mais das evidências visíveis, porque quando o invisível finalmente se manifesta, você saberá que foi obra exclusiva da mão dele. Se hoje o céu parece calado, lembre-se, o silêncio de Deus carrega promessas ocultas. Ele não te abandonou. Ele não esqueceu o seu clamor, e a sua história ainda está sendo escrita. Não confunda o silêncio com a ausência, porque muitas vezes é justamente no silêncio que Deus mais está agindo. E aqui está a verdade que precisa marcar o seu coração. O silêncio é apenas o intervalo entre a promessa e o cumprimento. É nesse espaço que Deus molda o seu caráter, fortalece a sua fé e te prepara para lidar com a bênção que virá. Quando Ele escolher falar, será impossível não reconhecer a sua voz, porque tudo ao seu redor vai testemunhar que o milagre chegou. Agora respire fundo, porque este é apenas o primeiro sinal. E se o silêncio de Deus já é tão revelador, os próximos sinais vão abrir ainda mais os seus olhos para perceber que o céu está em movimento e que nada poderá impedir o que Deus determinou para você. Quando a batalha se torna mais intensa, o milagre está próximo. Há momentos em que tudo ao seu redor parece desabar ao mesmo tempo. As pressões aumentam, os problemas se multiplicam e o peso que você carrega parece impossível de suportar. Você ora por alívio, mas em vez disso enfrenta ataques mais fortes, situações inesperadas e obstáculos que surgem de todos os lados. Essa sensação de sufocamento pode levar qualquer pessoa a acreditar que Deus a abandonou. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando as batalhas se tornam mais intensas, esse é um dos sinais mais claros de que o seu milagre está mais próximo do que nunca. A palavra de Deus nos revela um padrão poderoso. Antes de toda grande vitória, há sempre um confronto decisivo. Olhe para a vida de Davi. Antes de se tornar rei, ele enfrentou o gigante Golias. Não foi uma batalha pequena, foi uma luta impossível aos olhos humanos. Todos o subestimaram, inclusive seus irmãos. Mas o que parecia um desafio insuperável era, na verdade, a plataforma que Deus usaria para revelar a grandeza do seu chamado. A intensidade da batalha de Davi foi proporcional à grandeza da promessa. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. O aumento das dificuldades não é sinal de abandono, mas de avanço. Satanás não desperdiça forças com quem não ameaça os seus planos. Se o peso sobre você aumentou, é porque há algo poderoso para ser liberado sobre a sua vida. Quanto maior o confronto, maior o impacto do milagre que está para acontecer. Isso não é apenas motivação, é um princípio espiritual. A batalha revela o tamanho da promessa. Veja a história do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Após Deus libertá-los do Egito, parecia que a vitória havia chegado. Mas, de repente, eles se depararam com o mar à frente e o exército do faraó atrás. Não havia saída. O medo tomou conta, a pressão foi insuportável e muitos chegaram a pensar que estavam condenados. Porém, foi exatamente nesse momento, o mais difícil, o mais intenso, que Deus abriu um caminho impossível no meio das águas. Quando a batalha atinge o auge, o milagre se aproxima. E talvez, no seu coração, você esteja exatamente neste lugar. As portas parecem fechadas, os recursos são escassos e o medo tenta tomar conta da sua mente. Mas saiba disso. Quanto maior a resistência, maior o propósito. O inimigo sabe que há algo sobrenatural chegando e tenta desviar, enfraquecer e paralisar você antes de ver a promessa se cumprir. Não caia na armadilha da desistência. O que parece uma barreira intransponível
É, na verdade, a preparação para um testemunho que vai glorificar o nome de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 6:9: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desistirmos." Essa é a chave. As batalhas mais intensas vêm justamente antes da colheita. É no momento em que o desânimo tenta te dominar que você precisa permanecer firme, porque o tempo de Deus não falha. Ele está no controle absoluto de cada detalhe, e nada poderá impedir o que ele já determinou para a sua vida. O problema é que, muitas vezes, olhamos para a batalha e deixamos que ela defina a nossa identidade. Mas você não é definido pelo que enfrenta, e sim pelo que carrega dentro de si. O Espírito Santo te fortalece quando as suas forças acabam. É nessa hora que a sua fé precisa falar mais alto do que o medo, que a sua esperança precisa superar a pressão e que a sua confiança precisa se enraizar na promessa de Deus, não nas circunstâncias. O aumento das lutas é uma evidência de que você está mais perto do destino que Deus preparou para você. Não interprete os ventos contrários como sinal de rejeição divina, mas como prova de que o inimigo sabe que algo poderoso está prestes a acontecer. Você pode estar vivendo o seu mar vermelho, a sua cova dos leões ou o seu vale de ossos secos, mas lembre-se, cada um desses cenários nas Escrituras antecedeu um milagre extraordinário. Se hoje as lutas estão mais intensas, não desanime. É neste exato momento que o céu está trabalhando de forma mais profunda. Deus está alinhando peças, movimentando corações e abrindo caminhos que você ainda não consegue ver. Permaneça firme, porque o aumento da batalha não é o fim, é o anúncio de que a vitória está próxima. Quando a batalha esquenta, é porque o ouro está sendo refinado. Quando a pressão aumenta, é porque o vaso está sendo moldado. Quando o peso parece insuportável, é porque a glória que virá será ainda maior. Não fuja da luta, não desista do processo. O que Deus tem para a sua vida é tão grande que vale cada lágrima, cada oração, cada noite de espera. E ao reconhecer isso, algo muda dentro de você. Você para de temer a batalha e começa a enxergá-la como sinal de que o sobrenatural já está a caminho. Não se trata apenas de suportar o processo, mas de entender que o aumento da pressão é a prova de que o céu já está em movimento. E quando o céu se move, nenhuma força contrária pode impedir o milagre que Deus determinou para você. Quando portas improváveis se abrem, Deus já está antecipando o milagre. Há momentos em que você percebe pequenos movimentos acontecendo ao seu redor e, à primeira vista, parecem coincidências. Um convite inesperado, uma pessoa que você não via há anos retorna com uma palavra exata, uma oportunidade que surge sem explicação lógica. Essas pequenas mudanças podem parecer casuais, mas, espiritualmente, são portas improváveis que se abrem para te conduzir ao centro da vontade de Deus. Esse é um dos sinais mais subestimados por quem está esperando um milagre. Muitos esperam algo grandioso e espetacular, mas ignoram os detalhes sutis, os caminhos não planejados, as pessoas que surgem de forma inesperada. E é justamente nessas brechas quase invisíveis que Deus opera. Porque o Deus que abriu o Mar Vermelho também sabe abrir uma pequena janela no meio de um deserto. Veja a história de Ruth. Ela era uma viúva estrangeira, sem status, sem plano, sem promessa humana. Mas mesmo assim, algo sobrenatural começou a se mover ao seu redor. Ela escolheu permanecer com Noemi, e aquela decisão improvável a conduziu a um campo também improvável, o campo de Boaz. A colheita que parecia casual se tornou o cenário do seu reencontro com o propósito. Não houve espetáculo, não houve voz do céu. Houve apenas uma porta silenciosa, aberta pela mão de Deus, para um destino que mudaria toda a linhagem messiânica. Talvez o que você mais precise hoje não é de uma grande reviravolta, mas de discernimento para perceber as portas que Deus já está abrindo. Portas improváveis não são aquelas que você espera, são aquelas que você nem cogitou. São ligações inesperadas, sonhos que se repetem, pessoas que cruzam o seu caminho sem planejamento. Quando o céu está prestes a liberar um milagre, Deus antecipa os movimentos.
E ele faz isso através dessas pequenas portas, aparentemente insignificantes, mas carregadas de propósito eterno. A Bíblia mostra isso repetidamente. Quando Moisés fugiu do Egito, ele não imaginava que o deserto seria o lugar onde Deus o encontraria na sarça ardente. Quando Elias se escondeu numa caverna, não imaginava que ali ouviria o sussurro da voz de Deus. Quando Pedro lançou a rede de novo, depois de uma noite de fracasso, não sabia que o barco transbordaria de peixes. Em cada um desses momentos, o que parecia pequeno, casual ou até repetitivo, era na verdade uma porta improvável se abrindo para o sobrenatural. Você pode estar esperando o extraordinário, mas Deus está se manifestando nos detalhes. E é justamente isso que separa quem vive milagres de quem apenas ouve falar deles. Os sensíveis ao Espírito percebem o que os distraídos ignoram. A chave está na atenção espiritual, porque quando o milagre se aproxima, os sinais se tornam visíveis, mas só os vigilantes conseguem enxergar. E talvez Deus já esteja sinalizando para você. Aquele contato que surgiu repentinamente, a porta que ninguém imaginava que se abriria, a chance de recomeçar em algo que parecia terminado. Tudo isso pode ser muito mais do que um acaso. Pode ser Deus dizendo: estou movendo o cenário. Caminhe por aqui. Confie no que você não esperava, porque é exatamente por aí que a promessa vai se manifestar. A palavra nos lembra, em Isaías 43:19, eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz, não o percebeis? Essa pergunta é um chamado. Deus já está agindo, mas quem não está atento perde a hora, ignora o chamado e resiste ao novo. Portas improváveis são sinal claro de que o céu já está se movendo, mas é preciso sensibilidade para atravessá-las. Muitas vezes você pode se sentir tentado a recusar essas portas. Elas parecem desconfortáveis, fora do plano, até mesmo arriscadas. Mas Deus não age segundo o roteiro humano. Ele usa caminhos inusitados para manifestar a sua glória. Foi assim com José, com Davi, com Ruth e com Esther. Todos eles caminharam por portas que não escolheram, mas que os levaram exatamente para onde o céu já havia decretado. Se algo improvável está surgindo diante de você, não fuja. Ore, discirna. Escute a voz de Deus no meio da novidade. Porque o que parece pequeno hoje pode ser a estrada aberta para o milagre que você tanto espera. O inesperado é o terreno onde o sobrenatural germina. O que foge do seu controle está completamente debaixo do controle dele. E quando você decide andar por essas portas, mesmo sem entender tudo, você está dizendo ao céu: Senhor, eu confio em Ti mais do que nas minhas estratégias. E essa fé agrada o coração de Deus. Ele honra quem caminha sem ver, mas crê. Quem aceita o improvável, mas mantém os olhos na promessa. Portas improváveis são a assinatura silenciosa do Pai. Elas não anunciam com trombetas, mas sussurram com graça. Estou aqui. Caminhe. Confie. Eu abri essa passagem porque já preparei o que está do outro lado. E talvez enquanto você assiste a este vídeo, uma dessas portas já esteja diante de você. A questão agora não é se Deus está se movendo, mas se você terá fé suficiente para atravessar. Quando as resistências espirituais aumentam, o milagre está próximo. Há períodos em que tudo parece conspirar contra você. Portas se fecham sem explicação. Amizades se rompem de forma inesperada. Oportunidades desaparecem no último instante. E uma pressão invisível parece pesar sobre a sua alma. Você sente um cansaço fora do comum. Pensamentos de desistência se tornam frequentes. E até mesmo a sua saúde emocional começa a ser afetada. Muitas vezes, isso não é apenas fruto do acaso. É um sinal espiritual poderoso de que algo extraordinário está prestes a acontecer. Quando o céu se move para manifestar um milagre, o reino das trevas percebe antes de você. Satanás não ataca onde não há ameaça. Se a resistência ao seu redor aumentou, isso pode significar que Deus está prestes a liberar algo grande sobre a sua vida. O inimigo tenta criar confusão, dúvidas, divisões e distrações, para impedir que você avance, porque sabe que se você perseverar, o que está por vir
vai glorificar o nome de Deus de forma poderosa. A Bíblia está repleta de exemplos desse padrão. Veja a vida de Daniel. Antes de receber a revelação da resposta de Deus, ele enfrentou uma batalha espiritual intensa. Durante 21 dias, ele orou e jejuou, sem ver nada mudar. Mas no mundo invisível, um conflito estava acontecendo. O anjo do Senhor disse: "Desde o primeiro dia em que você se dispôs a buscar entendimento, as suas palavras foram ouvidas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias." Daniel 10, 12, 13. A resposta já havia sido liberada, mas a resistência espiritual atrasava a manifestação. Isso significa que o silêncio no físico não significa inatividade no espiritual. Talvez você esteja vivendo algo parecido. As suas orações sobem, mas parece que nada acontece. O que você ainda não vê é que nos bastidores há uma guerra sendo travada pela sua vitória. É por isso que, muitas vezes, quanto mais próximo o milagre, mais intensa se torna a resistência. Essa pressão espiritual é um sinal claro de que o céu já está agindo. Perceba que os sinais dessa resistência são sutis, mas claros. Pode ser aquele aumento repentino de distrações, problemas em áreas que antes estavam estáveis, discussões desnecessárias, sonhos perturbadores ou até mesmo um cansaço incomum. Essas coisas não são coincidência. Elas acontecem porque o inimigo tenta desviar o seu foco do que realmente importa: permanecer firme na promessa de Deus. O apóstolo Paulo nos alerta em Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa batalha é real, e o fato de ela se intensificar pode ser um dos maiores sinais de que a bênção já está em movimento. Agora, a grande questão é: como agir em meio a essa resistência? A resposta está na armadura espiritual. Paulo continua dizendo: "Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau." Efésios 6:13. Em outras palavras, você precisa se fortalecer na oração, mergulhar na palavra e manter os olhos fixos em Cristo. Quanto mais a resistência aumenta, mais firme você deve permanecer. Resistir não significa lutar com suas próprias forças, significa descansar na certeza de que a batalha não é sua, mas do Senhor. Quando você decide permanecer fiel, mesmo sob pressão, está declarando que confia mais no poder de Deus do que nas circunstâncias. E essa postura libera o céu para agir de forma ainda mais poderosa. Muitos desistem justamente neste ponto. Desanimam porque interpretam a resistência como rejeição divina, quando, na verdade, é um sinal de proximidade. O que você precisa entender é que o caos antecede a ordem, a tempestade antecede a bonança e a guerra antecede a vitória. Se a oposição aumentou, celebre. É porque o que está chegando é grande demais para ser ignorado pelo inimigo. Lembre-se, a escuridão sempre se torna mais densa pouco antes do amanhecer. Se o peso aumentou, se as lutas ficaram mais intensas e se você sente que está no limite, saiba que isso pode ser um dos maiores sinais de que o milagre está às portas. Essa pressão é a evidência de que Deus já está movendo peças que você não consegue ver, preparando o cenário para manifestar algo que vai mudar a sua história. Então, não recue, não desanime, não perca o foco, intensifique sua oração, aumente a sua vigilância e confie na promessa. Porque quando as resistências espirituais se levantam, é porque o céu já está em movimento e nada poderá impedir o cumprimento do que Deus determinou para você. Quando Deus remove pessoas, Ele está preparando o cenário do milagre. Existem momentos na vida em que pessoas simplesmente se afastam. Relações que pareciam sólidas se rompem, amizades antigas perdem a conexão, portas se fecham por meio de alguém que você considerava essencial, e até mesmo familiares deixam de te compreender. Essa fase pode gerar dor, confusão e um profundo sentimento de abandono. Você ora pedindo respostas, mas parece que o céu está em silêncio. Porém, a verdade é que muitas vezes
essa remoção não é uma perda, mas um sinal de que Deus está preparando o cenário para o cumprimento do seu milagre. O que você precisa entender é que Deus é um estrategista perfeito. Ele conhece cada detalhe da sua jornada, sabe o que precisa ser ajustado e quem precisa estar ao seu lado para que o propósito se cumpra. Por isso, Ele remove algumas pessoas do seu caminho, não por maldade, mas por proteção. Às vezes, são pessoas que carregam intenções ocultas, agendas que não se alinham ao plano de Deus para a sua vida, ou simplesmente não têm maturidade para caminhar com você no novo nível que Ele está prestes a te levar. A Bíblia nos mostra isso com clareza. Olhe para a história de Abraão e Ló. Quando Deus chamou Abraão para uma grande promessa, Ló o acompanhou. No início, parecia natural que eles caminhassem juntos, mas em determinado momento, houve conflito entre seus pastores e os caminhos precisaram se separar. E foi somente depois que Ló partiu que Deus confirmou a Abraão: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, porque toda essa terra que vês te darei. Gênesis 13, 14, 15. O afastamento de Ló não foi um acidente, foi uma movimentação estratégica do céu para liberar o próximo capítulo do plano divino. Talvez você esteja vivendo algo semelhante. Pessoas que eram parte da sua vida por anos começaram a se distanciar e você não entende por quê. Pode doer, mas isso não significa rejeição. Em muitos casos, é Deus dizendo: confie em mim. Eu sei quem deve estar com você e quem não pode seguir adiante. Ele está te posicionando para o próximo nível, e nem todos podem atravessar essa nova estação. Outro exemplo está na vida de Gideão. Quando Deus o chamou para liderar um exército, Gideão reuniu 32.000 homens. Mas o Senhor disse: é gente demais para que Israel não se glorie contra mim. Juízes 7:2. Então, Deus reduziu o exército para apenas 300 homens. Aos olhos humanos parecia insensato, mas foi exatamente assim que Deus mostrou que a vitória viria pelo seu poder e não pela força dos números. O afastamento não é um retrocesso, é um realinhamento divino para que o milagre aconteça de forma incontestável. Portanto, se pessoas estão saindo da sua vida, não se desespere. Antes de chorar pelo que perdeu, olhe para o que Deus está construindo. O afastamento pode ser doloroso, mas a permanência errada seria fatal para o seu destino. Deus remove quem pode atrapalhar, desviar ou atrasar o cumprimento do seu plano. Ele limpa o cenário para que, quando o milagre acontecer, não haja dúvidas sobre quem merece a glória. Esse processo, porém, exige discernimento. É preciso aprender a diferenciar quem Deus está removendo de quem você está afastando por escolha própria. Nem sempre é sobre cortar laços com amargura, mas sobre liberar pessoas com paz, entendendo que cada uma cumpriu um propósito na sua jornada. Algumas pessoas foram essenciais para o seu ontem, mas não fazem parte do seu amanhã, e isso não as diminui, apenas revela que a estação mudou. O afastamento, por mais doloroso que seja, é um dos sinais mais claros de que o seu milagre está próximo. Porque quando Deus vai te levar a um novo nível, Ele primeiro prepara o ambiente, posiciona os corações e remove quem não está alinhado com a nova fase. Se você entender isso, vai parar de resistir ao processo e começar a descansar na certeza de que Ele sabe o que está fazendo. É nesse momento que a sua fé precisa falar mais alto do que os seus sentimentos. Não se trata de rejeição, mas de preparação. Não se trata de perda, mas de alinhamento. O que parece vazio hoje pode ser o espaço exato onde Deus colocará novos relacionamentos, novas conexões e novas oportunidades que vão cooperar para o cumprimento do seu plano perfeito. Seja sensível, seja paciente e, acima de tudo, confie. Porque quando Deus remove, é porque Ele já tem algo maior para colocar no lugar. Essa é a assinatura do céu: limpar o terreno antes de plantar algo extraordinário. Cada saída, cada desconexão e cada silêncio escondem uma promessa. Não chore pelo que foi. Prepare-se para o que está vindo, porque o melhor ainda não chegou. Quando a sua fé é testada ao extremo,
o sobrenatural está mais perto do que nunca. Há momentos na vida em que a fé parece ser a única coisa que resta. Todas as evidências apontam contra você. As portas se fecham, os recursos acabam, os diagnósticos são negativos e as promessas parecem distantes. É como se Deus te colocasse em uma encruzilhada. Ou você desiste ou escolhe acreditar no impossível. E é justamente nesse ponto, quando tudo parece estar perdido, que a fé é levada ao limite. Esse é um dos sinais mais claros de que o sobrenatural está prestes a acontecer. Deus trabalha no limite das nossas forças para nos mostrar que a vitória não virá por mérito humano, mas pelo seu poder. Ele permite situações que parecem insustentáveis para revelar quem é o Senhor da história. Quando os seus recursos acabam, os dele começam a se manifestar. A Bíblia nos ensina esse princípio diversas vezes. Veja a história de Abraão. Ele esperou por décadas a promessa de um filho, mas quando Isaque finalmente nasceu, Deus pediu algo que parecia impossível. Sacrifique o seu filho, o seu único filho, a quem tanto ama. Gênesis 22:2. Essa ordem não era sobre perda, mas sobre fé. Deus queria ver até onde Abraão confiaria na sua fidelidade. E quando Abraão levantou o cutelo, pronto para obedecer, o anjo do Senhor o interrompeu e providenciou um cordeiro. O milagre não estava no sacrifício, mas na obediência que nasceu da fé. Talvez hoje você esteja vivendo o seu próprio Monte Moriá. Você olha para o que Deus te pediu e sente que é demais. Ele pode estar te chamando para abrir mão de um relacionamento, abandonar um plano, confiar em uma direção que desafia a lógica. E tudo dentro de você grita por respostas, mas o céu parece em silêncio. É nesse ponto que a sua fé é refinada. Não é para te destruir, é para te preparar para algo maior. Outro exemplo poderoso está na vida de Pedro. Ele passou a noite inteira tentando pescar, sem sucesso. Quando estava exausto, Jesus disse: "Lance as redes novamente." Aos olhos humanos não fazia sentido, mas Pedro obedeceu, e o barco ficou tão cheio de peixes que quase afundou. Lucas 5:4-6. O milagre aconteceu no exato momento em que Pedro decidiu acreditar contra todas as evidências. A fé levada ao limite tem uma característica. Ela te força a sair da zona de conforto. É como se Deus removesse todas as muletas para que você aprenda a depender exclusivamente dele. Isso pode gerar medo, insegurança e até revolta. Mas por trás dessa pressão existe um propósito: transformar a sua fé em uma ponte para o sobrenatural. Talvez você esteja se perguntando: por que Deus me permite chegar nesse ponto? A resposta está na preparação. Quando Ele quer te levar a um novo nível, Ele precisa provar a profundidade da sua confiança. Não para te humilhar, mas para te fortalecer, porque a bênção que está por vir exige um coração pronto para carregá-la. Paulo entendeu isso profundamente quando escreveu em 2 Coríntios 12:9: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso significa que quando você chega ao fim de si mesmo, é exatamente aí que o poder de Deus começa a agir de forma visível. As limitações humanas não são um obstáculo para Ele, são o terreno fértil para que o impossível aconteça. Se hoje você sente que não pode mais continuar, se parece que tudo se desmorona e a fé está por um fio, esse é um sinal de que algo extraordinário está prestes a se manifestar. O céu não ignora o seu clamor. Cada lágrima, cada oração e cada noite em claro são registradas diante de Deus. Ele vê o peso que você carrega e sabe exatamente até onde você pode suportar. Por isso, não desanime quando a sua fé for levada ao limite. Isso significa que Deus está prestes a mostrar que Ele é maior do que qualquer diagnóstico, dívida, porta fechada ou adversidade. No momento certo, você verá que tudo fazia parte de um plano perfeito, desenhado para te posicionar exatamente onde a promessa iria se cumprir. A sua fé testada não é sinal de abandono, mas de confiança. Deus só leva ao limite aqueles que Ele sabe que pode sustentar. E quando o impossível acontecer, você vai entender que cada lágrima, cada silêncio e cada espera foram o preço da glória que virá. Este é um dos sinais mais profundos.
Quando a sua fé parece insuficiente, o sobrenatural está mais perto do que nunca. Permaneça firme, porque Deus está moldando a sua história para manifestar algo que vai marcar a sua vida para sempre. Quando as confirmações se repetem, Deus está anunciando o cumprimento da promessa. Existem momentos na caminhada com Deus em que tudo parece incerto. Você ora, busca respostas, clama por direção e, de repente, começa a perceber que certos sinais começam a se repetir. Uma passagem bíblica surge 3 vezes em lugares diferentes. Alguém te envia uma mensagem com as mesmas palavras que você havia acabado de orar. Uma canção aleatória fala exatamente sobre aquilo que você tem pedido em silêncio. Isso não é acaso. É a forma como o céu sussurra. Continue, eu já estou agindo. Quando Deus deseja confirmar algo, Ele repete os sinais. Ele sabe que a nossa mente muitas vezes se enche de dúvidas, que o coração fraqueja diante da espera e que a ansiedade tenta roubar a nossa confiança. Então, em seu amor, Ele envia lembretes, confirmações sutis, respostas inesperadas para reacender a chama da nossa fé. Essas confirmações são um dos sinais mais claros de que o milagre está mais próximo do que você imagina. A Bíblia revela isso com clareza na vida de Gideão. Quando o Senhor o chamou para liderar Israel contra os midianitas, Gideão não se sentia preparado. Ele duvidou da própria capacidade, questionou sua força, mas pediu um sinal a Deus e recebeu. Mesmo assim, ainda temeu e pediu um segundo sinal, e o Senhor, em sua paciência, confirmou novamente. Gideão só avançou porque Deus repetiu as evidências de que estava com ele. O mesmo acontece conosco hoje. Quando o céu começa a repetir uma palavra, um versículo, um sonho, é porque o tempo do agir divino está mais perto do que parece. Essas confirmações também podem acontecer por meio de pessoas. Deus levanta vozes ao seu redor para te lembrar do que Ele já prometeu. Às vezes, um amigo, um líder, ou até alguém desconhecido, fala exatamente o que você precisava ouvir, sem sequer saber da sua luta. Isso não é coincidência. É Deus te mostrando que Ele te vê, te ouve e está cuidando de cada detalhe. Talvez, enquanto assiste a este vídeo, você já tenha se lembrado de situações recentes em que isso aconteceu. Palavras que se repetiram, sinais que surgiram mais de uma vez, direções que parecem convergir para o mesmo lugar. Nada disso é aleatório. São confirmações celestiais de que o caminho que você está trilhando está alinhado com o plano perfeito de Deus. Mas é preciso sensibilidade espiritual para discernir essas confirmações. O mundo é barulhento, cheio de distrações, e nem todo sinal vem de Deus. Por isso, o primeiro passo é mergulhar na intimidade com o Pai. Quanto mais tempo você passa em oração e na palavra, mais fácil se torna reconhecer a sua voz no meio de tantas outras. Jesus disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Ele fala, repete e confirma. Mas só quem ouve com o coração consegue perceber. Esses sinais repetidos têm um propósito: fortalecer a sua fé no processo e te preparar para a manifestação do impossível. Deus sabe que a espera desgasta, que a dúvida enfraquece e que muitas vezes você pensa em desistir. Então Ele renova a sua esperança através dessas pequenas evidências, como se dissesse: "Eu estou aqui, não pare agora, porque o que eu prometi vai se cumprir." E talvez você tenha orado hoje pedindo uma resposta. Talvez tenha dito: "Senhor, se esse milagre é para mim, me mostra um sinal." O fato de estar aqui ouvindo esta palavra pode ser a confirmação que você pediu. Isso não é por acaso. Deus organiza encontros, conduz mensagens e direciona pessoas para que a sua vontade seja revelada no tempo certo. A repetição dos sinais é um dos maiores indícios de que o céu já está em movimento. Quando Deus quer que você tenha certeza do que Ele está fazendo, Ele te cerca de evidências. Tudo parece apontar para a mesma direção, e isso não acontece por acidente. Ele está te mostrando que pode confiar, que está no caminho certo, que a promessa não foi esquecida. Por isso, não ignore os sinais. Preste atenção às confirmações que o Espírito Santo tem colocado diante de você.
Leia com cuidado as mensagens que chegam, observe as palavras que se repetem, perceba os encontros inexplicáveis. Tudo isso são sementes de esperança plantadas pelo próprio Deus para te preparar para o que está vindo. Se sinais repetidos têm surgido na sua vida, alegre-se. Isso significa que o Pai já liberou algo nos céus e está apenas te preparando para viver o cumprimento na terra. O milagre não é mais uma possibilidade futura, ele já começou, e cada confirmação é uma prova de que o que Deus prometeu vai se cumprir. Esse é o último sinal, o que une todos os outros. O silêncio, a batalha intensa, as portas improváveis, as resistências espirituais, a remoção de pessoas, a fé levada ao limite, tudo isso converge para um ponto. O céu já decretou o seu milagre e agora ele está te confirmando, passo a passo, que o tempo está chegando. A cada confirmação, Deus está te chamando para confiar